Oi pessoal, estamos começando hoje mais um episódio do Agora Pode e hoje eu divido a bancada com a Gabriela Arantes. E aí, Aline, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje a nossa entrevista é com o produtor rural e ex-presidente da ProSoja Mato Grosso e Brasil, Antônio Galvão, que também é filiado ao Partido Democracia Cristã. Galvão, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Aline, Gabriela, o Lei Agora. E agora pode, né? Agora pode tudo. Então nós vamos ter que responder aqui a vocês, com certeza, esclarecer muitos assuntos e a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Galvão, você é uma das principais referências do agronegócio, né? Até pelo seu período aí durante as AproSojas, né? Como você acredita que chegou a esse reconhecimento? Como foi também comandar essas duas importantes instituições do agro, né? O que a senhora acredita, assim, que contribuiu para esse setor? Na verdade, a luta da gente já começou em 2005, estaria completando agora justamente no mês de abril, 20 anos, dentro daquela grande crise, que a gente esteve, na verdade, em 3 entidades com o presidente, que foi o Sindicato Rural de Sinop, onde a gente iniciou em 2005, onde uma grande crise se abateu sobre o setor agropecuário do Brasil, principalmente a agricultura, e pior de tudo foi Mato Grosso, porque imagina hoje que já temos dificuldade com logística, imagine 20 anos atrás. Então a gente foi presidente do Sindicato Rural de Sinop, com o presidente aqui também da ProSoja Mato Grosso, como dito por vocês, pela ProSoja Brasil. Então foram 19 anos à frente de entidades em luta de um segmento, de um setor que eu trato como o principal de todos os outros. Que com certeza esse trabalho que vocês fazem aqui é muito importante, como sempre cito, o trabalho do borracheiro é extremamente importante, porque a gente que sabe a hora que está com o pneu furado, né? Mas se não tiver de barriga cheia, se a pessoa não tiver alimentada, com certeza nenhum dos outros segmentos seriam tocados. Na verdade, não existiria o ser humano, nós não estaríamos com vida, né? Então eu vejo dizer que esses 19 anos à frente de entidades e também não deixamos de lutar pelas entidades, porque a gente é do segmento, como vocês citaram, produtor rural, de família, meu pai, meu avô, histórico deles, meu bisavô. Você é de onde? Sou natural do Rio Grande do Sul, mais especificamente do município de Sananduva, é próximo aí a Passo Fundo, né? Então a gente tem aí uma longa trajetória, conhece bem do segmento, moramos aí por 7 anos no Paraná também, e depois acabamos em 86 vindo morar em Sinop, no Mato Grosso. Então lá você vão praticamente 39 anos já morando no Mato Grosso, né? Nossa, bastante tempo, né? É uns dias aí já. Mais metade da vida da gente. Até a gente brinca, sim, por causa do sotaque da gente. Ah, você é gaúcho? Você é gaúcho? Eu digo, gente, se você me perguntar o que eu sou hoje, eu no mínimo matucho, né? Então é matogrossense com gaúcho, porque a gente viveu 21 anos no Rio Grande do Sul, 7 anos no Paraná, e estamos aí fechando 39 anos. Não tem como a gente não adotar o estado aqui. Agora, com muito orgulho, a gente fala que é nascido, sim, no Rio Grande do Sul, né? Legal. Que é a base praticamente de todo produtor rural dentro do Brasil que produz grãos é praticamente a origem do Rio Grande do Sul. Sim, pecuária já é paulista, mineiro, goiano, área da pecuária, mas a produção de grãos praticamente está centralizado dentro do Rio Grande do Sul. Aí veio para Santa Catarina, veio para o Paraná e aí foi alongando, né? Sim. E assim, recentemente a Assembleia Legislativa, falando, né, de agronegócio, aprovou o projeto de lei chamado PL do agrotóxico, que reduz para 25 metros a distância mínima entre as áreas de aplicação de defensivos agrícolas e locais habitados, né, pelos seres humanos e também por animais. Qual a sua avaliação a respeito desse projeto? Na verdade, o apelido, porque o pessoal tem ideologia, é PL do veneno, não é nem do agrotóxico em si, ou nem do defensivo agrícola. É que existe uma polêmica, já uma idealização em cima dessa situação, que muitas pessoas se declaram cientistas, como dentro da própria Universidade Federal de Mato Grosso, se contradizem entre si aí os pesquisadores. Pesquisador que admite que não há necessidade, pode ser zero, sim, pela tecnologia que nós temos hoje, quando tem pesquisador que fala de 300 metros. Espera aí, a ciência não está se entendendo. Sim. Como houve essa discussão muito grande na audiência pública, onde você trouxe isso à tona, outros pesquisadores vêm voltando aí, porque hoje o Mato Grosso, na verdade, são 90 metros essa distância, que não há necessidade disso, pode-se ter certeza. Então, uma turma que se diz cientista fala em 90 metros, outros falam em 100 metros, outros falam em 300 metros, e os cientistas hoje admitindo que não há mais necessidade, e eu, como produtor rural, e pelo conhecimento que tenho,
realmente não existe. Agora, logicamente que existem horários que você possa aplicar. Quando você vem para essa redução zero, não tenha dúvida nenhuma. Tem alguns produtos que eu concordo, que às vezes que tem que ser restringido, principalmente quando você tem núcleos urbanos maiores. Tudo tem que ser adequado, porque a tecnologia está aí colocada e modernizou muito. Como nessa audiência pública, você trouxe técnicos do IMA, que hoje preparam esses aplicadores, tem parceria com o próprio Senac, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e prova isso, que não existe a necessidade. Então, a própria ciência não entende. Então, a gente vendo a matéria, agora a própria procuradoria, o procurador que estava lá presente, vai ingressar na justiça contra a lei, na verdade que não tem conhecimento científico nenhum. Porque enquanto a ciência não se entender que dentro da própria Universidade Federal temos pesquisadores que falam que não há necessidade de distância, outros vêm dizer que existe. Então, enquanto não existir um consenso entre pesquisadores que se dizem cientistas, eu acredito que deva se aplicar o que vem se fazendo nas áreas técnicas dentro do campo, no caso específico, como tínhamos lá técnicos do próprio IMA, mostrando que a tecnologia evoluiu muito. Nós temos adjuvantes hoje que não deixa de forma nenhuma volatilizar esse produto. Temos ponta de bico hoje extremamente modernas, máquinas modernas, horário para aplicação. Aviação agrícola tão discriminada, logicamente que perto de núcleos urbanos a gente concorda que não seja aplicada a aviação agrícola, mas a aviação terrestre não poderia ter essa distância toda de forma nenhuma. Como nós temos também na questão de distância de mananciais. Você já tem a APP, a lei já determina que córregos, na nascente seria 50 metros, é mais do que necessário, não tem necessidade mais nenhuma, não tem que ter 300 metros. Córregos até 10 metros, o próprio Código Florestal fala em 30 metros, e assim você vai crescendo a distância das APPs, as áreas de proteção permanente. Então, por que é que alguém tem que falar que tem que ter 300 metros? Onde você tem um animal? O animal você usa produto defensivo para matar um carrapato, para você pegar o próprio pasto que tem uma cigarinha. Agora você vai aplicar na lavoura. E nós, quando falamos e querem tratar o assunto de veneno, tratam como remédio das plantas. O que é que nós compramos na farmácia quando nós estamos mal, estamos ruins? Não, remédio. Então, se é remédio para o ser humano, por que ivermectina é veneno lá na agricultura? Por que ivermectina é veneno lá no animal, que também é usado? E para o ser humano ele é tratado de remédio. Então, na verdade, o que você tem é muita ideologia. Principalmente quem milita mais, que usa essas duas palavras que eu não concordo com nenhuma, esquerda ou direita, mas ideologia é contra. E fala-se muito de contaminação de produto, fala-se muito de contaminação de água, fala-se muito de alimentos contaminados, mas nenhum desses professores que divulga falam que nós temos a Anvisa, nós temos a OCDE, que é a nível do mundo, que tem os limites permitidos que não fazem mal para o ser humano. Eles falam que existe um teor de contaminação, mas esse teor de contaminação está tudo previsto já em lei, que é tolerável até esse sentido. Então falam o estardalhaço, esparrama para a sociedade como parece que nós estamos comendo veneno. E na realidade o que é aplicado nas nossas plantas justamente são o remédio que nós precisamos para combater as pragas. Recentemente houve um caso muito problemático, foi acho que 4 anos atrás, no próprio Sri Lanka, aonde se conseguiu implantar, através dessa loucura dada por alguns ambientalistas, a proibição zero de uso de defensivos agrícolas e produtos químicos, ou seja, adubos químicos. O que aconteceu? Sri Lanka não conseguiu produzir alimento para tratar a população deles. Por quê? Porque o bicho, a praga, a doença comeu toda a lavoura. E o que fizeram a população? Invadiram o palácio de governo, era primeiro-ministro, era presidente. Até hoje não sabe do rastro de onde for, puseram correr do país. Então você veja que você usa por uma necessidade de combater a doença e você combater a praga. Porque veneno, tudo que é excesso, ele se torna veneno. Inclusive a água, por mais pura que ela seja, uma água mineral, experimenta tomar 4, 5 litros numa pancada. Ou qualquer coisa que você faça. Então a gente tem que desmistificar. Então enquanto não se chegar num consenso, os próprios cidadãos que se dizem cientistas, que um fala em 300 metros, outro fala em 0... Então vamos deixar a ciência do lado, porque eles não conseguem se entender e vão fazer o que tem na prática. E a gente aguarda e espera que o governador não venha vetar,
não venha vetar, como ele já fez a questão da moratória da soja, que falou que não ia vetar, se criou uma pandemia que está lá dentro do STF hoje, essa decisão para ser colocado, onde se usou novamente partidos de esquerda para estar lá questionando essa situação. E a gente espera que realmente... Você vai entrar na justiça, como foi falado que vão entrar, deixa questionar na justiça. Mas a ciência não está se entendendo e isso é que o procurador, principalmente, que estava lá presente, devia levar em consideração. E não olhar só do lado da ideologia de quem fala lá em 300 metros, 200 metros, 100 metros, seja. Como tinha os pesquisadores que falam e provam, e na prática, como estava lá o pessoal do IMA dizendo que não há necessidade, basta que você use o que nós temos disponibilizado hoje em tecnologias para você fazer a aplicação. Porque isso acontece com a gente, eu como produtor, a gente conhece isso na prática. Sim. Agora, um outro debate, Galvão, falando ainda de produção agrícola, é a produção nas terras indígenas, né? Como produtor, líder setorial, qual que é a sua posição sobre esse tema e o que o senhor acha que ainda falta para garantir esse direito aos indígenas que buscam essa questão da produção? Eu acho que falta um pouquinho de bom senso dessas pessoas que estão dentro do governo hoje e olhar para os indígenas como cidadão, como seres humanos, como nós, brancos, porque trata de branco, trata de negro, trata de não sei o quê. Somos todos iguais. Infelizmente, recebemos uma péssima notícia essa semana, lá dos próprios parecis, onde foram notificados pelo IBAMA que estão querendo resgatar, já estão mexendo naquele acordo firmado com eles, lá atrás, onde se tiraram os embargos das áreas deles, e inclusive as próprias multas, que eram multas milionárias, querendo embargar novamente uma área mais do que comprovada, usa lá mais ou menos 1,5% do território deles todos, acho que é 1.300.000 hectares mais ou menos de área que eles têm, eles estão usando em torno de 20 mil hectares, aí, né, em torno de 1,5%, estão lá querendo questionar de novo, querendo embarcar as áreas, embargar elas, para não produzirem. Gente, aquilo é uma beleza, uma maravilha, está aí rodando um vídeo feito lá pelo cacique Arnaldo, que é um dos líderes lá na produção, hoje dizer com a técnica perfeita, muito boa, já tem restrição que eles não podem plantar produto transgênico lá dentro, então já quer dizer que eles têm umas regras absurdas já criadas, agora voltar esse ataque novamente. Então me pergunto, hoje nós utilizamos em torno de 8% para fazer essa produção toda, que o Brasil produz aí mais de 300 milhões de toneladas de grão. Hoje já está destinado aos indígenas em torno de 14% do território nacional. Quer dizer que 14% de área indígena, 8% para a produção agrícola. O que é que quer da terra mais para indígena se não deixa o indígena usufruir ou usar? E não deixa os indígenas terem a própria renda e ainda por cima não dão condições para que eles tenham uma vida digna, né? Na verdade... Porque a gente vê que tem muitas terras que são situações precárias, né? Exatamente. A gente tem uma ligação ali, né, até boa com esse pessoal, conhece muitos caciques de muitas tribos aqui, dentro do estado, a gente criou um vínculo muito grande, desde quando estava com o presidente da ProSoja, Mato Grosso, a gente auxiliou bastante dentro de se buscar um consenso disso. Então temos várias regiões hoje produzindo, não no potencial lá dos parecis, aqui em Nobres tem, Barra do Bugre, o pessoal aí com café plantado. Então quer dizer que não pode o índio melhorar o padrão de vida dele, com a própria atividade dele, ele mesmo exercendo? Como o próprio Arnaldo coloca dentro desse vídeo, ele falando lá que não tem lógica, não recebeu essa notificação agora, dizendo no finalzinho do mês de março, novamente. Então é um absurdo você falar em terra para indígena e uma terra que você não pode usufruir da riqueza dela. Aonde eu acho que tem garimpo, eles têm que explorar para melhorar o padrão de vida deles, onde ele tem a madeira, se faz o projeto de manejo, você tem que explorar. O que a lei dá de direito, vamos dizer, para nós, não indígenas, eles têm que ter um medo, eles são cidadãos igual a nós. Então é uma aberração dizer que tem que criar mais reserva indígena, para quê? Para prejudicar quem já está produzindo aqui fora, propriedade centenária, que nem tem lá no Rio Grande do Sul, tomando essas áreas para querer dar para indígenas e não deixa utilizar a área para o cara melhorar o padrão de vida de que onde já está. Então isso é um absurdo e está acontecendo novamente aí dentro desse governo. A gente espera que esse governo se sensibilize com isso e não venha impedir para aqueles que queiram trabalhar, porque ninguém está obrigando a ninguém a trabalhar dentro da reserva indígena, mas para aqueles que têm vontade, querem fazer, querem evoluir e querem viver melhor, como é o padrão de vida hoje lá dos parecis, de todas aquelas tribos indígenas que são diversas etnias que tem ali dentro, hoje eles têm uma vida muito melhor, com certeza absoluta. Eles são bem organizados, os parecis. Bastante organizado. Arnaldo, Ronaldo, a turmada aí, a gente conhece eles aí, bastante deles aí, né?
Sim, verdade. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou recentemente um tarifaço sobre produtos importados da Ásia, Europa e também América Latina aqui, né, pra gente. Você acredita que essa decisão pode impactar o agronegócio brasileiro? Não, a verdade é que ele está criando uma dor de cabeça para o mundo. Como que vai organizar, como vai isso aí acontecer? Você viu o Vietnã falando, acho que é 46%, 47%, é um abuso, vamos se dizer. Agora não se sabe realmente como é que é a tarifa também do Vietnã em relação a ele. Agora eu acho que tem que ser recíproco em toda parte. Se você cobra para vir produto de lá, você não pagar daqui, agora tem que ver uma realidade. Para nós aqui no Brasil, nós temos aí um problema que por conta do alumínio e o aço, que tem tarifações maiores, aí que fala-se até em 25%, me parece, e o restante em torno de 10%, até está sendo bastante sensato em relação ao próprio Brasil, que isso foi muito comentado dentro disso. Eu acredito que a gente, nos nossos principais produtos que nós exportamos, principalmente as commodities, o grande comprador nosso não é os Estados Unidos, principalmente matéria-prima. Hoje a China é o grande comprador nosso, mas temos muitos países árabes também que compram bastante. Nossa, a Europa compra relativamente bem. Acredito que isso já aconteceu lá no mandato dele, lá para outro mandato que ele teve, a gente acabou se dando bem em cima menos de matérias-primas nossas aqui do Brasil, como soja, milho, enfim, a própria pecuária. Os Estados Unidos é um grande comprador até de carne, então pode até de repente impactar, mas essa carne com certeza, que hoje o Brasil que tem a carne mais barata do mundo, todas elas, a de gado, principalmente a bovina, não tem comparativo nem aqui com nossos países vizinhos, com a própria Argentina, com o próprio Uruguai, que são grandes criadores de gado, o nosso gado aqui, arroba, é mais barata que existe, onde menos o produtor ganha, dizer, em termos da arroba. Então, a nossa carne é a mais barata. Acreditamos que não sejamos assim tão atingidos. Até acredito que sairemos beneficiados. Porque no primeiro momento, deu aquele impacto que parou meio tudo. Aí, na sequência, vieram se abastecer dentro do Brasil, melhorou os preços. Porque hoje, para dizer, a nossa commodity, principalmente a soja, hoje ela não está praticamente cobrindo o custo de produção. Quem é arrendatário em cima de soja hoje está amargando prejuízo. Quem é proprietário de área consegue plantar, ele consegue se virar por conta própria, mas quem depende de financiamento, e principalmente com esses juros, hoje essa Selic nas nuvens, nas alturas, que parecia que o culpado era o Campos Neto, né? Agora quer dizer que trocaram, botaram a turma do homem que está lá e ele subiu e está bem acima do que estava na época da reclamação. Então com esse juro é preocupante, sim, esses financiamentos que estão aí. Mas você não acredita, então, numa questão de uma inflação global, como o pessoal vem falando? Porque aí tem essa questão da reciprocidade, os países cobrarem também, e isso vai gerar uma inflação no mundo, né? É como eu falei na primeira rolada sobre o assunto. Ele está colocando aí um problema mundial que a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer. Sim. Você começa a individualizar eles a nível de Brasil, que nós podemos falar aqui. Nesse primeiro momento, eu acredito que o aço e o alumínio, por exemplo, que tarifação maior, possa ter um impacto, porque também os Estados Unidos é um grande comprador brasileiro. Mas o grande comprador, mesmo assim, torna-se China de novo em cima do aço. Então vamos dizer que você consegue dar um equilíbrio por causa dos nossos grandes compradores. E o restante das commodities também são eles. Soja, milho, por exemplo, Estados Unidos, algumas carguinhas, algumas coisinhas, dizer, entre Brasil e eles, que eles são o maior produtor de milho do mundo, os Estados Unidos. O maior produtor a nível de toneladas, dizer, de produtos agrícolas são os norte-americanos, chegando aí próximo a 700 milhões até de tonelada, nós estamos aí ultrapassando 300 milhões. Mas os grandes exportadores, porque tem a sobra do produto in natura ainda, que menos verticaliza ainda, e a gente tenta buscar essa verticalização, como o Mato Grosso já está verticalizando muito o milho, com essas indústrias de etanol, eu acredito que a gente será beneficiado também, novamente, como aconteceu lá atrás. Agora, a nível de mundo, o que pode acontecer ali, que você pediu, é só o tempo vai nos responder, mas esse risco ele existe sim. A gente ainda está nessa vertente ainda sobre o agronegócio, né? Agora é sobre as mudanças climáticas, né? Que vem preocupando o setor, com chuvas extremas e seca extrema. Qual que é a sua opinião nesse debate e o que poderia ser feito para minimizar esses impactos? Só colocando, o agro é um dos mais afetados, né? Inclusive, quando se discute as mudanças climáticas, ataca-se o agro, mas é preciso falar que o agro é um dos mais afetados. Porque quando a gente tem o extremo dos climas, o agro se prejudica com a produção, né? Então, por isso que a gente está querendo saber assim, o que pode ser feito dentro do agro também para minimizar isso. Tem algum milagroso que pode resolver esse problema?
Você já viu o nível de temperatura e seca, já os registros que existiam já de seca dentro do próprio Amazônia, dentro do Mato Grosso, Cuiabá? Olha os registros. O que tinha aqui hoje, se é que querem alegar, de repente, que é o desflorestamento, que é as derrubadas, que é não sei o quê, que todo mundo acha um culpado, se é os peitos das vacas, vamos falar aqui, os arrotos. Em 1902 foi uma das maiores secas que a Amazônia registrou. 62, encontrei o senhor aqui em Cuiabá, já bem velhinho, atravessou o rio Cuiabá a pé, aqui para ir para Várzea Grande e voltar de seca. O que tinha de área aberta na Amazônia? Ou no Brasil em 1902, simplesmente 120 e poucos anos atrás. Isso é uma falácia tão grande, mas uma falácia tão grande. Se tu buscar registro de temperaturas aqui hoje é mais frio do que foi 10, 15 anos atrás aqui em Cuiabá, aqui na nossa região, que é quente aqui, que é Cuiabá. Então, o que o mundo já tentou gastar com essa falácia de falar de clima, de aquecimento global, porque agora eles não falam mais de aquecimento global. Eles modernizaram o termo. É mudanças climáticas. Que se esfriar tem mudança climática, se ele esquentar é mudança climática. Isso é um absurdo tão grande, um ridículo tão grande, que está aí a sociedade, principalmente países miseráveis, que alegam que traz todo tipo de problema que traz aí, e não resolve o problema da fome dessas pessoas, como vocês viram aí, dentro de hoje, o que vem declarando aí o Trump com o Musk, a questão da USAID, o uso do recurso que era usado. Então, para mim, essa questão do aquecimento global é uma falácia. O ser humano não tem esse poder, ele sozinho, de fazer isso. Ao menos meteorologista sério, gente séria que mexe com o clima, é o que falo. Agora, todo mundo quer vender desgraça. Esse PCC e companhia limitada, a geleira desmanchando e vai lá, faz um filme. Gente, quem que não sabe que a geleira, quando vem o período quente, ela acaba derretendo, desprendendo parte, quando vem a parte do coisa. Quem que consegue dimensionar, ir lá e medir? Se você olhar. Então, na verdade, isso é uma falácia dizer para tomar dinheiro do cidadão, encarecer, inclusive, para nós, aí um monte de coisa que é cobrada, que é colocada. Logicamente que nós não temos o poder, acredito muito no Felício, ele fala muito sobre isso, o Mulhão fala sobre isso, que não existe. Essas intempéries climáticas sempre existiram no mundo e vão existir sempre. Sempre. É prejudicial a quem produz o alimento, que está lá de céu aberto, quando elas acontecem? Claro que é. Não tenha dúvida nenhuma que isso é problema. Agora, tem alguém que consiga evitar isso? Existe algum dinheiro, algum recurso, alguma forma? Vão matar todas as vacas? Vão matar todos os boi? Agora fazer carne em laboratório 3D daí? O que a gente sente é justamente que estão querendo criminalizar a produção do alimento natural, da melhor forma que é feita, tirando a terra, para começar a produzir o alimento tudo em laboratório. E eu, se Deus quiser, eu não vou comer dessa carne até morrer, vou comer daquela do boizinho que é criado normal lá, como a gente sempre foi. Agora dizer de você fazer carne em laboratório, tudo isso justamente, esses grandes empreendimentos que existem no mundo, esses fundos, o que eles querem é centralizar tudo na mão de meia dúzia, que foi esse aquecimento global que tanto falava, feito nessa conjuntura que hoje, graças a Deus, está se desmanchando, que queria globalizar o mundo inteiro, foi uma coisa única. Para que para meia dúzia mandar? Eu acredito que cada um tem que ter o seu domínio, cada um tem que ter a sua liberdade, que hoje aqui no Brasil está bastante ameaçado, logicamente com a sua responsabilidade, porque nós temos lei para responsabilizar se tu sair fora do teu direito ou da tua liberdade. Então, para mim, é uma falácia das maiores que possa existir essa história de aquecimento global. E também esfriamento. Isso é uma coisa que não tem. Então, por isso que eu falei, eles não falam mais de aquecimento global. Eles falam, por isso que hoje a modernidade é falar mudanças climáticas. E aí engloba tudo, né? Mas, Galvão, agora a gente entrando mais na questão política, você pré-candidato ao Senado, o senhor deixou o PTB pelo Democracia Cristã. Recentemente você falou que havia uma certa insatisfação ali no PTB. Eu queria entender o que motivou essa mudança e se o senhor acredita que dentro do DC é possível viabilizar essa candidatura ao Senado diante do fato de ser um partido menor, com menos recursos. Como que o senhor pretende também, até para alianças, né, lidar aí com essa questão do partido? Não, na verdade, o PTB não é que houve, você entendeu? O PTB não existe mais. O PTB foi feita uma fusão entre o PTB e o Patriota, que virou o partido do PRD, 25. Então não existe mais os dois. Mas aí estava difícil dentro do PRD, né? Não, o PRD, na verdade, foi assumido aqui para o nosso amigo Mauro Carvalho. Ele não teve interesse, acredito, de nenhuma das pessoas que faziam parte tanto de um partido como do outro, porque com todos que a gente falou, ele não ligou para ninguém, pedindo se tinha interesse ou não tinha interesse
de permanecer no partido, né? Então, na verdade, a gente lá, o ano passado, ainda em março, tínhamos feito até um acordo, na verdade, a gente iria para o PL, não era nem o DC, não estava ainda, dizer por mais que o pessoal já vinha conversando sobre isso, mas quando fizemos um acordo, depois lá em Sinop aconteceu uma traição, quando a gente conseguiu colocar todo mundo no PL, acabou o prefeito indo lá para o PL, que era para concorrer contra ele, todo mundo, vocês sabem da história também. Aí também tinha aí uma conversa com o Partido Novo, foi aonde a gente acabou filiando, foi na verdade no Partido Novo, aonde a Mirtes veio a disputar a prefeitura lá de Sinop, daí pelo Partido Novo, onde a gente ficou presidente do partido até o final do ano. Na conversa com a diretoria do Partido Novo aqui em Cuiabá, não nos deram segurança de que a gente haveria uma vaga garantida para disputar a senatória. Acredito que a gente chegou em segundo lugar, o mais votado em 2022, com mais de 337 mil votos. Eu acho que eu tenho toda dizer o direito de você voltar a disputar e num partido onde a sigla me garante eu disputar, porque a sigla não elege ninguém. Muitos prefeitos foram para o PL achando que o PL ia fazer milagre para eles. Se você como candidato não fazer a tua parte, a sigla sozinha não vai fazer a parte dela, com certeza. Então a gente sentou em São Paulo com o presidente nacional do Democracia Cristã, sim. Aí a minha esposa, a Paula Boaventura, assumiu o partido como presidente. Nos deram a garantia que não haverá interferência nenhuma, que nós podemos organizar o partido. E é o que a gente está fazendo hoje aqui no estado. Já temos aí em torno de 40 municípios ou mais já com as municipais já montadas, provisórias. Devemos lançar no sistema, acredito, agora dentro desse mês de abril. E a gente está aí hoje, sim, com o pré-candidato ao Senado. Eu acredito que me credencia muito aí trabalho que a gente fez. Porque eu sempre falo que para a gente poder ser um candidato, ter uma votação expressiva, a gente fala muito aí com quem perdeu, principalmente as eleições, que tudo para eles o que falta, o que faltou, o que houve, o que aconteceu, faltou dinheiro. Todo mundo sabe, só para falar de que faltou dinheiro. Eu não gastei esse dinheiro numa campanha eleitoral de Senado, menos de 2 milhões de reais, está lá registrado, tudo certinho, por conta de dinheiro, essa votação. Eu te falo que, primeiro de tudo, um candidato a exercer qualquer disputa, seja ela política ou seja ela de entidade de classe, você tem que ter uma identificação com as pessoas. Que isso seria um carisma com as pessoas, o atendimento que você tem com as pessoas, com quem você consegue trazer para próxima de você. Segundo, o teu trabalho prestado. Eu, como falei, em 2022, eu tinha 17 anos junto às entidades defendendo um setor. Então, o trabalho prestado que você fez coletivamente, ou seja, outras pessoas através de instituições de caridade, instituições aí que necessita a todo momento religiosa, o fulano está todo final de semana, está toda hora que tem uma festa de igreja, está lá ajudando. Então, você está participando da comunidade com trabalhos coletivos e sem interesse direto teu ou por conta de salário. Então, o teu carisma e o teu trabalho prestado para a sociedade e comunidade é o que te dá, com certeza absoluta, mais votos do que o dinheiro propriamente dito. O dinheiro pode ajudar. O dinheiro faz parte. O dinheiro faz parte, ele é necessário, porque uma gráfica não vai te fazer material de graça. Aquelas pessoas que têm que ficarem dedicadas naquele período da campanha também não tem como essas pessoas trabalharem de graça. Tem marketing, aí você tem uma série de coisas que nessa você não escapa. Mas eu classifico o dinheiro como em terceiro lugar dentro de qualquer disputa eleitoral, seja de entidade de classe, seja ela dizer política. Então, ter o carisma, o trabalho prestado e esses votos todos, para ter em 100% dos municípios do estado, como a gente teve voto, foi o reconhecimento do trabalho prestado que a gente teve aqui dentro do estado do Mato Grosso, para uma entidade, para uma classe, para um setor, mas é o trabalho que todo mundo aí deu esse reconhecimento, né? Mas com relação à aliança, tem conversado, você falou da estruturação do DC em Mato Grosso, mas e com outros partidos? Não, sempre vai existir conversa, ainda está bastante cedo, a gente já teve lá, você vê, em 22 a gente disputou com chapa única. Chegou na hora lá de dizer, o primeiro e o segundo suplente, tudo PTB. Hoje a gente já teve procura assim, de 4, 5 pessoas com interesse também já de partidos diferentes também de estarem juntos, fazendo um arco de aliança na majoritária, que a majoritária você pode fazer com outros partidos, no caso primeira suplência, segunda suplência, né? E no caso específico de governador de estado, a gente já não tem o que esconder, eu vejo hoje como gestor
dentro do Estado, que o Estado ganhar. Hoje o nosso governador vem fazendo, sim, um bom trabalho, pode ter suas deficiências, pode ter seus problemas, que isso ninguém consegue evitar. Sim. Dá continuidade dentro desse trabalho com Otaviano Pivetta. Não Então vejo o senhor apoia dizer, o Pivetta hoje no eu vou te cenário. dizer que eu não sou contra que ele seja o próximo gestor. Agora, tem uma situação que a gente vai ter que ver como que vai fechar esse arco da aliança. Que outra pessoa que eu vejo com uma grande qualificação também para poder ser governador, nosso próprio Odílio. O Balbinotti, O Odílio né? Balbinotti também, nunca foi político. Chegou a sair que ele ia desistir? O senhor chegou a conversar com ele sobre isso? Falamos já no final do ano passado, né? Então ele está aí dizer... E ele fala que é candidato. Foi o que eu disse para ele. Ele fala que ele é candidato. Então eu vejo nessas duas pessoas. Os outros que se apresentaram até agora, não vejo forma nenhuma de apoiar, tá junto, porque politicamente a gente já conhece. Agora pode surgir nome novo. Nós estamos aqui dizer no mês de abril. A nossa eleição vai começar a se definir, na verdade, depois que fechar, na verdade, a filiação, que ela fecha aí no início de abril, são 6 meses antes da eleição, que surja outros nomes novos também, que a gente possa estar junto. E claro que a gente vai tentar buscar dentro disso uma aliança. Agora ela tem que ser recíproca. Sim. Que nem eu falei para o próprio Otaviano Pivetta, já falei para o próprio Odílio, a gente pode estar junto, pode apoiar, mas eu vou pedir o voto para você lá na frente, você vai ter que também pedir o voto para mim, que tem que ter reciprocidade, como foi aprovado no Senado a lei da reciprocidade, né? Agora do Conselho também na questão aí da turma ficar enchendo o saco nosso, principalmente os europeus, por conta daquela moratória da soja, aquela briga toda, que foi aprovada a lei da reciprocidade, a política também você tem que ter reciprocidade. Aí o senhor pensa então lançar uma candidatura independente e apoiar algum desses dois nomes? Ou você estaria na chapa? Porque a gente sabe que tem uma disputa aí, né? Por exemplo, na questão do Pivetta, a gente tem o governador Mauro, aí tem o PL, tem o Medeiros. Como ficaria a formação? Hoje, a disputa em 2026 são 2 vagas do Senado e o governo, né? Então, como seria essa? Não vejo problema nenhum, depende de estar junto lá com o Pivetta e o Mauro, pedindo voto para os dois, porque é 2 senadores, como você falou. Não acredito que consiga fazer uma aliança de PL junto, que eu também acho que o Mauro não fica no União Brasil. Também acho que ele não fica no União Brasil, não vejo aí esse conflito que existe aí, na verdade, entre os campos que está lá e eles, que ele também quer vir candidato aí, não sei se vem Senado, repetir, ou se vem a candidato a governo do Estado, enfim. Então, como eu falo, 2, 3 tigres dentro do mesmo capão, diz que um ou dois tem que sair. Então, a gente vê, na minha visão, que o Mauro deva migrar até para o próprio PRD. Sim. Que já, eu acho que foi de caso pensado lá atrás, quando o Mauro Carvalho, aí, que foi secretário da nossa Casa Civil, também acho muito difícil essa aliança, mas não é impossível de que aconteça. Então, a gente está aí sim aberto para conversar, já tivemos conversa com o próprio Pivetta, já tivemos conversa com o Odílio também. Eu vejo 2 bons nomes hoje para serem governador do Estado. Agora pode surgir algum outro nome também que a gente tenha mais, dizer, confiança, que seriam que fariam um trabalho mais, que é o que o Estado precisa. Sim. Ter gestor, né? E Galvão, como que estão as articulações aí na sua pré-campanha? E quais serão suas principais bandeiras aí para o Senado? Olha, eu falo que a turma às vezes vem e Galvão, por que você não vai candidato a deputado federal? Você, como deputado federal, a tua chance de você se eleger é quase que 100% e tal. Eu falo que a gente tem uma missão. Eu não quero ser político de carreira nem nada. Eu acho que o Brasil hoje está ameaçado da perda da sua liberdade. Nós temos, infelizmente, 3 senadores dentro do Estado. A aberração jurídica que está acontecendo hoje dentro do nosso país, aí pelo Judiciário, especialmente pela Suprema Corte. E infelizmente, os nossos senadores aqui no Mato Grosso estão acovardados em cima desse assunto, como a maioria dos senadores do Brasil. Então eu vejo como uma missão, acho que a principal missão que nós temos hoje é dar certeza que vocês amanhã vão continuar como jornalista aqui, expressando a vontade de vocês, o que vocês acharem, como assim todo jornalista. E eu falo para todo mundo que os primeiros a calarem, quando você muda o teu regime de governo, que nós não podemos mais dizer que estamos hoje num país democrático, também não podemos dizer que estamos num país socialista ou comunista, mas estamos numa transição perigosa. Que os primeiros que eles fazem calar são os jornalistas. Sim. Ou vocês falam o que nós queremos, ou vocês vão ficar quietos e vão aquietando a população inteira. Então essa ameaça está iminente. E quem tem o poder disso, tanto de aprovar nomes indicados pelo presidente da República e o Senado, mas assim também como tirar. E eu vejo que já devia sim ter feito impeachment de vários ministros, não de um só ou 2, lá dentro. Por quê? Porque eles não estão respeitando a nossa lei, eles são os guardiões da lei. Eles deviam falar em lei.
Eles deviam falar coisas. Hoje estão falando em política, como a gente viu declaração já de vários ministros aí. Então eu vejo essa ida ao Senado, não é uma coisa dizer, como é que fala da gente que porque quer ser senador para ser senador, não. Eu vejo que a gente tem uma missão, e hoje a principal missão de qualquer pessoa que queira é resgatar o direito das pessoas, a liberdade assegurada. E aí quem não quer respeitar, queira passar fora do que é o direito dela, também nós temos as leis para serem punidas. Nós não podemos mais deixar o nosso Brasil em risco, a nossa sociedade em risco, do jeito que nós estamos tendo hoje, de perdermos o nosso direito do ir e vir, o nosso direito de expressar. Porque Deus, pátria, família e liberdade, quem é contra qualquer um desses itens aí, pelo amor de Deus, principalmente a questão da liberdade. A religião não é obrigada a você exercer ela, você não é obrigado a pregar, mas você não pode impedir de quem tem a vocação ou queira fazer. Família, como a gente já ouviu tanta declaração aí desse povo de ideologia de esquerda, se nós não respeitar um pai e uma mãe, um avô, uma avó, nós não ter filho, o que nós vamos fazer da sociedade? E pátria é pátria, e você tem que resgatar como foi resgatado o patriotismo. E para você poder ter esses 3 direitos, você tem que ter o direito à liberdade. Eu vou furar um pouquinho o roteiro, Gabi, aproveitando já que ele entrou na pauta do STF, não tem como a gente não falar a questão do julgamento, né, do próprio Bolsonaro, que se tornou réu, e aí a gente tem também a questão dos atos de 8 de janeiro, e tem uma manifestação aí pró-anistia, então eu queria que o senhor já falasse já a respeito, já falou um pouquinho do STF, mas mais a respeito do julgamento e essa questão da anistia também, dessas penas, né, que foram dadas a quem participou do ato em 8 de janeiro. Olha, por coincidência, eu vi uma fala do próprio Aldo Rebelo, que foi ministro lá do Lula lá atrás, uma pessoa muito coerente, foi muito período dentro do PC, do B como esquerda, e uma pessoa que mudou o pensamento radicalmente, dentro de um vídeo ele falando justamente da anistia. Se anistiaram bandidos, gente que matou, gente que assaltou, gente que sequestrou e que estão aí dentro do governo hoje. Lá atrás, no final do período militar, onde os militares estavam no poder. Teve o Brasil já tantas anistias já feitas no decorrer da vida. Ele contou uma história, que você tem alguém que conhece um pouco da história do Brasil, é ele. Agora também a própria Alesp, ela anistiou todas aquelas multas, até a do Bolsonaro, porque andou sem máscara a São Paulo, naquele período da Covid, que está aí mais do que provado que a máscara não resolvia nada, não fez nada dentro disso. Agora, por conta de você pegar um ato daqueles, querer prender pessoas, cidadãos, voltar lá 17 anos, largando bandidos. Largando hoje, dizer bandido. Estamos lá com o ex-governador do Rio de Janeiro, com 400 anos de cadeia, quando ela está solto, a esposa dele está solta. Agora, de tanta pressão da população que liberaram a Débora, uma cabeleireira, qual é o fundamento de dar 14 anos e 30 milhões para uma cabeleireira? Da onde que uma mulher dessa vai imaginar na vida de um dia, como cabeleireira, dela ter lá, dizer R$1 milhão dela na conta, foi multar em 30 milhões. Então isso é uma aberração. Todo mundo sabe, está todo mundo rodando os vídeos aí. O que fazia 2 ministros no domingo de tarde, um dentro do Palácio do Planalto e outro no Ministério da Justiça, fazendo o quê? No domingo à tarde. Por declaração do próprio ministro Dino, na época que era ministro da Justiça, estava aqui assistindo, olhando, vendo. Então não estava tudo projetado, programado para isso? O próprio G. Dias abrindo porta, pessoal servindo água, sabe que aqueles vândalos que fizeram o maior quebra-quebra lá dentro, já estavam lá dentro, quando chegou o resto da turma, que a turma saíram para fora. Agora, tem que existir uma punição, porque acabou sendo um vandalismo, atrada e tal, no período, mas não dessa forma. Então, com certeza, a gente prega que a anistia tem que ser feita para todos. Bolsonaro não cometeu crime nenhum, porque já tentaram imputar para ele tudo que foi coisa. Corrupção, não conseguiram, um cara com 28 anos dentro do Congresso Nacional nosso, como deputado federal, não conseguiram encontrar um ato de corrupção dele, que, olha que o político é famoso em termos de corrupção, né? A grande maioria aí responde processo. 4 anos como presidente da República aí, dizer... Então não tem sentido nenhum, isso aí é uma aberração jurídica tamanha que está sendo feita, e essas condenações dessas pessoas, inclusive os que estão isentando com confissão de culpa, como se o cara fosse um criminoso. Então é um absurdo, com certeza absoluta, a anistia ela tem que sair de alguma forma ou de outra, como hoje a Câmara Federal já está paralisada justamente os eventos, porque eu não sei por que um presidente da Câmara entra com um discurso, depois de um jantar com o ministro ele volta com outro discurso.
Então você veja a situação caótica que o Brasil vive e a ameaça que nós temos aí. E com certeza, como senador, se caso for agraciado, eu vou fazer a junção junto com aqueles poucos que tem lá, que acredito que deva dar aí em torno dos 20 daqueles 81 seguro, que vamos fazer voltar o Brasil ao que o Brasil é. Dar direito ao cidadão, da liberdade dele, o direito de ir e vir. Falando ainda sobre, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, você disse que não recuaria da disputa, né, ao Senado, mesmo se o ex-presidente pedisse. Com a possível divisão da direita em Mato Grosso, como está o diálogo com outras lideranças e como é o caso do deputado José Medeiros, né, ou mesmo a direção nacional aí do partido, da direita? Bom, o que eu posso te falar, sem dúvida nenhuma, Gabriela, falei já outro dia também, eu vejo duas pessoas com coragem de fazer uma votação e discutir impeachment de ministro. Desses pré-candidatos que estão aí, eu vejo duas. Outros podem falar por eles, que somos eu e o Medeiros. Não vejo outro nome dos que estão postos aí como candidato. Eles podem falar por eles, não sou eu que vou falar por A ou por B. Dois que têm iminência, de repente, de voltar a disputar novamente, que vem esse mandato deles, já estão lá dentro e nada fizeram até agora e nada vão fazer. Então aí um fazendo gracinha, falando alguma coisinha do STF, mas de forma nenhuma se expressou. E o outro que está lá, que tem mais mandato, também não fala de impeachment. Então vocês vejam e o poder está lá dentro. Por quê? Então, por mim, eu posso dizer, e tenho certeza absoluta, que o Bolsonaro nunca teria coragem de me pedir de eu desistir de uma eleição do Senado. Porque ele sabe que se tiver dois senadores que ele pode confiar dentro dessa pauta principal que ele fala de 50%, somos eu e o Medeiros. Se nós vamos ser agraciados pela população mato-grossense, eu não sei, mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça com certeza. Que por mim eu respondo. Sim. Por os outros não sei. Mas a gente põe a minhoca aí na turma pegar. Quem pode responder é eles, se eles vão ter essa coragem, como já tem vários nomes postos aí, com pré-candidato ao Senado, né? Mas então é possível essa dobradinha, Medeiros e Galvão na chapa, de repente com o Balbinotti candidato? Se ele aceitar vir de primeiro suplente meu, de repente, não, mas pode ser não é dois possível. senadores. Não, pode, não tem dúvida. Porque né? a chapa, a gente pelo duas DC, vagas, não, né? duas vagas, pode, como te falei, que pode a gente estar aqui de repente até com o próprio Mauro, não tenho nada pessoal contra o Mauro, não vejo nada, vejo hoje ele é um bom governador, sim, não tem dúvida nenhuma, fez um excelente trabalho, tem suas falhas, que é normal, dentro do processo todo, mas podemos classificar como um bom governo, como a gente pode estar lá, sim, numa dobradinha também, porque são dois nomes dentro disso, né? Não tem dúvida nenhuma que essa possibilidade ali pode Bolsonaro existir também. Bolsonaro vem para Sinop agora, né? Na dia Norte 15, Show. Você vai falar com ele lá já? Tem uma agenda para falar com ele? Não tem assim, a turma acha que às vezes a gente tem um acesso muito fácil com ele. Ele é uma pessoa que sabe como é que a gente pensa, como é que a gente é, sempre onde ele passa, ele cumprimenta a gente, ele para, vem aí, como é que a gente fala, aquele recadinho muito rápido, que nem aconteceu ali em Diamantino, mas nunca paramos para sentar nós dois para discutir política ou eleição. Ele nos recebeu no Palácio do Planalto lá 2 vezes, inclusive com o presidente da própria ProSoja Brasil, na época, uma vez também em 2019, como estava ainda na ProSoja, e um dos assuntos que a gente foi lá discutir com ele, naquela reunião, inclusive o governador Mauro estava junto na época, o senador Jaime estava junto, Medeiros estava junto, aqui do estado vários, tinha 5 ministros, Paulo Guedes estava junto, que a gente levou o assunto da moratória da soja lá em 2019 para ele, que ele mandou que era para resolver, que isso era um cúmulo. E está aí hoje ainda pendente. Depois ele nos recebeu todas as ProSojas estaduais, os presidentes, nos recebeu também no Palácio do Planalto e nos recebeu um dia quando nós fizemos aquela doação em 15 de maio de 2021, quando estivemos em Brasília, naquele manifesto onde a gente levou em torno de 50 toneladas de cesta básica. Tanto ele como a Michele nos recebeu no Palácio da Alvorada, lá para receber essas doações que foram levadas pelos produtores, enfim, de quem participou naquele momento. E não tivemos, assim, nunca sentado, conversando de política realmente. Mas acredito que vai existir esse tempo aí, dentro do ano, essa oportunidade, com certeza, né? Galvão, já quero agradecer a sua presença, a gente caminha aqui para o final e deixo aberto para suas considerações finais aqui. A única coisa que eu queria deixar, e quero criar um jargão, não sei se é isso ou aquilo, que teve aí um cidadão bem famoso que falou que acabamos com o bolsonarismo, né? Que ninguém vai acabar com o bolsonarismo. E não é difícil também de acabar. A única forma que tem para você acabar com o bolsonarismo é colocar um presidente que seja igual ao Bolsonaro ou mais sério do que ele, que pense no cidadão.
Porque ninguém morre de amores por uma pessoa assim, por mais. Você morre de amores pelo trabalho que ela fez e pelo que ele deixou. Então, se é que realmente qualquer cidadão pegar e queira fazer essa mudança, é possível ser feita. É com seriedade, dentro do que a população espera, que foi o que o Bolsonaro fez. Enquanto não aparecer essa pessoa com seriedade, porque hoje, na verdade, dentro do governo, nós temos uma quadrilha. É uma quadrilha de ladrão, não é quadrilha de dança junina. Daí, porque está aí os números, os resultados e o que tinha de resultado antes. Então, se alguém quer acabar com o bolsonarismo, dizer vamos esquecer o Bolsonaro, que venha um cidadão igual a ele, ou melhor do que ele, para fazer a gestão do país, que eu tenho certeza que a população vai apoiar. Agora, enquanto existir ladrão com quadrilha ali dentro, pode ter certeza que não vai acontecer isso. O Bolsonaro cada dia vai ficar mais forte. Eu estava até encerrando, mas já que você falou isso, vou ter que fazer mais uma pergunta. A gente tem a questão da inelegibilidade do Bolsonaro. Caso ele não consiga reverter, qual outro nome o senhor entende que seria importante, então, para substituir, digamos assim, se aprovar a anistia dele vem junto. Obrigatoriamente, com certeza, vão ter que reconhecer que eles têm o direito e vão ter que encarar. Porque quando você faz isso, a Venezuela fez isso, a Nicarágua fez isso. Nos Estados Unidos estavam tentando inviabilizar também o Trump para disputar. Então nós não somos mais um país democrático, não dá mais para dizer. Então eles vão ter que resgatar e a gente acredita realmente que vai ser resgatado o direito dele voltar a disputar a eleição. Mas não arrisca nenhum outro nome? Não, no momento é um bom nome. Michele. Um bom nome, o Tarcísio eu vejo ele como um bom nome. A gente conheceu ele em 2014 aqui no Nossos Estradeiros, quando ele era diretor, que ele assumiu a diretoria geral do DENIT. Inclusive teve um infeliz acidente que acabou sendo feliz, que só foi danos materiais, e ele estava dirigindo no Nossos Estradeiros da 163, graças a Deus não aconteceu nada. Então a gente vê também como um bom nome, mas nós vamos apostar ainda que vai ser resgatado o nome do Bolsonaro. Ou que apareça um nome que seja igual, dizer que venha ter essa dedicação toda. É difícil, mas não é impossível. Galvão, muito obrigada pela sua presença. Agora a gente já está encerrando. Para você acompanhar o Lê Agora e também toda essa conversa que a gente teve aqui, continue acessando as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Até mais!